Olá, meus amigos. É muito comum você ouvir eletricistas mais antigos afirmarem que o dispositivo DR só serve para aumentar os desligamentos em sua instalação elétrica. Você quer saber o porquê dessa afirmação? Veja esse vídeo até o final, porque antes de qualquer coisa, eu, como sempre, peço a você que não é inscrito que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, acione o sininho das notificações e também deixe o seu like. É de graça e nos ajuda bastante a manter essa regularidade. O dispositivo residual, ele já é obrigatório nas instalações elétricas há algum tempo. E nas instalações novas, eles funcionam muito bem. O problema é quando esses dispositivos são instalados em instalações mais antigas, aquelas de 15, 20 anos atrás. Aí começam a surgir os problemas. Normalmente, essas instalações, elas apresentam fugas de corrente em isolamentos de condutores, tem fios que se soltaram e estão em contato com eletrodutos, ou estão em contato com o aterramento, entre outros problemas. Então, os dispositivos DR, eles detectam essas pequenas fugas e desligam o circuito. Aí vem o eletricista, retira o DR e a instalação volta a funcionar normalmente. Daí se pensa que o problema é o DR, o que não é verdade. Por que os disjuntores não desarmam? Eles não desarmam porque não têm a função de identificar as pequenas fugas de corrente como os DRs. Esses DRs vão evitar que essas fugas de corrente aumentem a ponto de causarem um acidente mais grave sem sequer serem detectadas previamente. Então, que o DR aumenta os desligamentos, é verdade, é fato, mas ele faz isso exatamente por estar cumprindo a sua função básica, que é identificar essas fugas e dar o alerta para que o problema seja corrigido. Ao ficar sem energia, o consumidor aciona o eletricista, informando que está sem energia ou que o seu DR desarmou. E é exatamente aqui que está o foco do nosso vídeo de hoje. O DR desarmou. E agora, o que fazer? Nós vamos fazer uma simulação. Aí você tem o quadro de distribuição com o defeito que foi apresentado. A primeira coisa que o eletricista deve fazer é testar o IDR para saber se ele realmente está funcionando corretamente. Todo IDR tem uma tecla de teste que deve ser acionada periodicamente para verificar se o seu funcionamento está normal. Teoricamente, um equipamento novo não deveria apresentar nenhum tipo de defeito, mas existe sim a possibilidade de ocorrer um defeito de fabricação. Então, o que você vai fazer é desligar todos os circuitos da sua distribuição, manter o disjuntor geral ligado, ligar o seu IDR e pressionar a tecla de teste. Se o IDR desarmar, ele está funcionando perfeitamente. Se ele não desarmar, deve ser feita a troca desse IDR. Ele está com defeito. No nosso caso aí, o IDR está perfeito. Isso significa que alguma fuga foi identificada em algum dos circuitos que ele protege. Então agora, o seu próximo passo é descobrir o que é que está desarmando esse DR. Para isso, mantenha o seu
disjuntor geral e o DR ligados. E nós vamos testar um por um os circuitos. Você vai ligar os disjuntores, cada um por vez. Veja que o primeiro disjuntor foi ligado, está ok. O DR não desarmou. O segundo, o terceiro, agora o quarto disjuntor, o quinto, o sexto e, opa, esse apresentou uma fuga e desarmou o DR. Nós vamos desligar esse disjuntor, rearmar o DR e continuar o nosso teste. Vamos ligar o oitavo disjuntor. Está ok. E, por fim, o nono disjuntor. E esse também apresentou fuga e desarmou o DR. Pronto. Agora você vai identificar esses disjuntores e nós vamos tentar religá-los. Veja que o resultado é o mesmo. Esse DR, ele pode estar desarmando por diversos motivos. Pode ser por uma fuga de corrente entre fase e neutro, pode ser porque o aterramento está em contato com o neutro, ou então o DR está identificando uma fuga nos equipamentos que esses circuitos que ele protege estão alimentando. Então, primeiro, o eletricista deve verificar se há fuga nos equipamentos dos circuitos. Desconecte todos os equipamentos das tomadas e rearme os disjuntores. O primeiro disjuntor ligou normalmente, não desarmou o DR. Esses equipamentos que estavam interligados nas tomadas desse circuito, algum deles está com fuga de corrente. Para saber qual desses equipamentos está com fuga, você vai conectá-los um de cada vez nas tomadas do circuito. O equipamento que desarmar o DR é o equipamento defeituoso. Muito bem. Agora vamos ao segundo disjuntor, que também apresentou defeito. Nós vamos fazer o mesmo procedimento. Desligar e retirar todos os equipamentos das tomadas e rearmar o nosso disjuntor do circuito. Veja que ele continua apresentando a fuga. O circuito continua com a fuga. Isso quer dizer que o defeito está no circuito, na instalação, não está nos equipamentos. Então, a partir desse ponto, nós podemos fazer duas verificações. Primeiro, se há curto-circuito entre fase e neutro. E depois, se há alguma interligação entre o aterramento com o neutro que está desarmando esse DR. Para fazer essa verificação, você vai desligar todos os disjuntores, inclusive o disjuntor do padrão de entrada, e usar o seu multímetro na escala de continuidade. Você vai fazer isso para poder identificar com facilidade o defeito. Assim, uma ponta de prova vai na fase e a outra no barramento de neutro. O multímetro não apresentou nenhum sinal de que há interligação. Portanto, não há curto-circuito entre a fase e o neutro. Agora, nós vamos usar o mesmo procedimento para verificar se o neutro foi em algum ponto desse circuito interligado ao aterramento. Então, quando você faz o teste do barramento para o outro barramento, aí está. O neutro está em contato em algum ponto com o fio de aterramento. E o dispositivo DR, ele identifica essa fuga, porque a corrente de entrada do DR não será igual à corrente de saída desse DR, exatamente por conta desse vazamento que está existindo para a Terra. E a partir desse ponto, você vai encarar a parte mais trabalhosa. Para corrigir esse defeito, primeiro você vai ter que identificar
todo o possível trajeto desse circuito e seguir caixa por caixa, testando aonde está essa interligação do fio neutro com o fio de aterramento. Após você encontrar aonde está o defeito, você vai fazer a sua correção e vai tentar, mais uma vez, religar o seu disjuntor. Muito bom. Agora ele está perfeito, não há nenhum vazamento de corrente nesse circuito. Essa foi a parte mais trabalhosa, mas com toda certeza a parte técnica que se espera de um eletricista foi executada com perfeição. Então, se você tem outras sugestões de defeitos que envolvam DRs, escreva nos comentários aqui embaixo e nós podemos transformá-lo em um vídeo muito legal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo da semana.